Reflexão do dia, Atos 24. No capítulo 24 do livro de Atos, Lucas, o autor desse livro, está relatando o momento em que Paulo se apresenta diante de Félix. E é hora de ele falar sobre a sua experiência e a razão pela qual tem sido perseguido. E aqui trazemos à tona aquela que é a mensagem essencial do apóstolo Paulo, de acordo com suas próprias palavras. Ele menciona isso de forma direta nesse capítulo 24. A verdade é que a principal mensagem a respeito de Cristo e a respeito do Evangelho, anunciada pelo apóstolo Paulo, é a mensagem da ressurreição. Se observarmos bem, é justamente a ressurreição de Jesus o que torna possível o surgimento e o nascimento da igreja. Gosto de mencionar que antes da ressurreição, os seguidores de Jesus não eram mais do que homens apavorados, assustados, atemorizados e fugitivos. Nunca é demais lembrar que quando Jesus foi preso, o corajoso e o intrépido apóstolo Pedro, por 3 vezes, negou conhecer a Jesus, e ele não estava diante de autoridades, estava diante de criados. A verdade é que naquela circunstância, Pedro mostrou que não estava muito disposto a assumir riscos por causa de Jesus, aquele Jesus que acabara de ser preso. Depois de encontrar o Jesus ressuscitado, Pedro se transforma totalmente. E o Pedro que negara conhecer a Jesus diante de criados, agora diante do sinédrio, ousa falar de Jesus com intrepidez, com coragem, chega a dizer que o Jesus que eles crucificaram, Deus ressuscitou. O apóstolo Paulo enfatiza a mensagem da ressurreição, é ele quem vai dizer, inclusive, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, permanecemos em nossos pecados. A mensagem do cristianismo é distinta de qualquer outra religiosidade ou proposta de religião, porque no cristianismo nós temos um Senhor vivo. É esse Senhor vivo que está presente em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, então, tem a convicção de que a certeza da ressurreição faz com que eu possa descansar confiadamente em Jesus Cristo, porque eu sei que os meus pecados foram perdoados, foram pagos. Mas é a crença na ressurreição também que faz com que as minhas convicções não se refiram apenas ao passado, mas se projetem para o futuro. E a ressurreição de Cristo me faz olhar para o amanhã com a certeza da vida eterna. Por isso que Paulo diz diante de Félix é que a pregação que ele traz é a pregação da ressurreição. A fé na ressurreição, a convicção na ressurreição. E é o Jesus Cristo ressurreto, o Jesus Cristo que vive eternamente, que nos propõe vida eterna. Ao dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, traz-nos a certeza de que a nossa salvação inclui a convicção de que viveremos em glória eternamente. A essência do cristianismo, a ressurreição de Jesus. A pedra de toque do Evangelho, a ressurreição de Jesus. O elemento distintivo da nossa pregação, a ressurreição de Jesus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, o amanhã enfrento e enfrento sem medo. Porque eu sei que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, aquele que venceu a morte, para que nele sejamos também vencedores. Amém.